Fala, meu povo. Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto bases, tá? Hoje nós vamos falar sobre, mais especificamente, sobre dissociação das bases. Tranquilo? A dissociação das bases, ela é bem tranquila, tá? Então, vamos pegar aqui já começar com os exemplos. Então, eu botei aqui primeiramente meu NaOH, né, meu hidróxido de sódio. Como que ficaria para eu fazer essa dissociação? Eu vou colocar o elemento sódio, né? Ele é positivo, mais a minha hidroxila, que é negativa, tá? Como que ficaria para o hidróxido de cálcio, né? Então, meu CaOH2. E aí, lembrando que nesse caso aqui, ó, como eu tenho o 2 lá de subíndice, esse 2 ele passa para o cálcio, né? Lá em cima. Então, como que vai ficar? Ca2+, mais 2OH-, tá? Mesma coisa para o meu hidróxido de alumínio. Então, se eu tenho AlOH3, esse 3 volta lá para o alumínio, o que vai me dar Al3+, mais 3OH-. E aí, só relembrando a questão da classificação, quanto das bases, quanto essa quantidade de hidroxilas. Então, se eu tenho uma, eu vou chamar de monobase. Duas de base. Se eu tenho 3, eu chamo de tribase, tá? E como que ficaria o NH3? O NH3, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nesse caso ele não vai estar dissociando, tá? Ele vai sofrer, na verdade, uma ionização. Logo, a gente vai adicionar, tá, o hidrogênio daquela água no NH3. Então, se eu tinha NH3 mais H2O, agora, quando eu faço esse processo, eu vou passar a ter o NH4 mais OH. Essa seria a única particularidade aqui nessa questão da dissociação. Vamos falar um pouquinho também da solubilidade em água, né? A solubilidade das bases em água. Então, eu posso classificar essas bases em solúveis e insolúveis, tá? Então, quais seriam as bases solúveis, né? Primeiro, as da família 1A, né, onde eu vou ter o NaOH e o KOH, né, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. O hidróxido de sódio, hidróxido de estrôncio, né, hidróxido de bário, né, e ali o meu NH3, a minha amônia, tá? E as insolúveis? Todas as outras bases. Então, assim, fica bem fácil. Eu tenho aí para vocês 6 bases solúveis, né? Todas as outras são insolúveis, tá? Exemplo, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Tá? Bem tranquilo também. Em relação à força dessas bases, né, a gente pode dividir isso, né, nas iônicas e nas moleculares. Então, quando que eu sei que quando que a minha base vai ser forte? Quando ela for solúvel. Então, todas as bases solúveis, tá, elas são fortes, tá? Já as iônicas eu considero fracas, todas aquelas insolúveis. Então, assim, quando eu penso no composto iônico, né, sempre que eu for avaliar a força das bases, eu tenho que levar em consideração a solubilidade, né? Então, de novo, bases solúveis são fortes, tá? Todas as insolúveis são fracas. Quando esse composto é molecular, né, como exemplo o NH3, eu considero que ele como uma base fraca, tá? Por quê? Ele dissolve muito, mas ioniza muito pouco. Tranquilo? Então, assim, acho que essa é a parte mais suave que a gente vai ver, tá? A gente viu a ionização dos ácidos, né? Viu que dava um trabalhinho, mas quando a gente fala de dissociação da base, força da base, né? Você tem essas regrinhas muito bem ali já estabelecidas, então fica muito mais fácil da gente estudar e entender. Vamos dar uma praticadazinha aqui para a gente poder ver como que isso funciona. Então, olha só. Bases são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando blá blá blá. Tá, o que ele quer aqui? Que você faça a dissociação em água do hidróxido de sódio
e do hidróxido de ferro. Então, primeiro, o que a gente tem que lembrar aqui? Nomenclatura, né? Você vê que o que a gente aprendeu lá na primeira aula, a gente vai acabar utilizando agora. Então, nomenclatura, hidróxido de sódio. Como que eu formo, né, esse composto? Eu vou, então, primeiro, qual que é o elemento? Sódio, né? Na. E a minha hidroxila seria OH, então eu vou ficar com NaOH, tá? E aí, depois de ter montado meu composto, eu vou fazer a dissociação dele. Então, NaOH que vai dar Na+, mais OH-, né? Zero segredo. Vamos ver a segunda, meu hidróxido de ferro 2, né? E aí, lembrem da nomenclatura. Por que nesse caso está ferro 2, né? Lembra que quando eu tenho cargas diferentes, né, eu coloco lá no meu final, ele tem que ser se ele é ferro 2, por exemplo, se ele é ferro 3, né? Então, se ele é ferro 2, eu sei que eu estou trabalhando com 2 elétrons aqui, né, com 2 mais, tá? Então, eu vou ter FeOH2 sendo meu composto, e aí quando eu vou dissociar isso, como que fica? Fe mais 2 mais 2OH-, tá? Eu vou deixar na plataforma os exercícios para vocês poderem treinar essas dissociações. E lembrem-se, em dúvidas, podem me chamar.